Olá, tudo bem? Eu me chamo Gleison Dias e sou advogado criminalista. E hoje nós vamos tratar sobre o tema Lições sobre a Lei Maria da Penha. Antes de iniciarmos, vou passar por uma breve introdução. Então, a Lei Maria da Penha estabelece que todo caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime. Deve ser julgado e apurado através de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público. Esses crimes são julgados nos juizados especializados de violência doméstica contra a mulher. Acontece que nem todas as comarcas ou fóruns existem esse tipo de vara especializada. Então vai ser julgado nas varas criminais. Então passamos para as características. A Lei Maria da Penha foi criada então em 2006, na Lei 11.340, e visa proteger a mulher da violência doméstica e familiar. A lei serve para todas as pessoas que se identificam com o sexo feminino, heterossexuais e homossexuais. Isso quer dizer que as mulheres transexuais também estão incluídas. Então não quer dizer que Lei Maria da Penha seja somente para as mulheres. Serve de homens para homens, mulheres para mulheres, casais homossexuais e também transexuais. Ou seja, é violência doméstica dentro do recinto familiar. E vale lembrar também que não precisa necessariamente as duas pessoas residirem sobre o mesmo teto. Às vezes pode ser um casal de namorados. Eles não precisam coabitar o mesmo local. Igualmente, a vítima precisa estar em situação de vulnerabilidade em relação ao agressor. Este não precisa ser necessariamente o marido ou companheiro. Pode ser um parente ou uma pessoa do seu convívio. Às vezes não significa ter a condição de mulher. Daqui a pouco a mulher é faixa preta, né? E o marido foi dar um soco nela, mas ela soube se defender. Então não caberia nessa questão peculiar a Lei Maria da Penha. Tem que existir um fator, um requisito chamado vulnerabilidade. A mulher precisa ser frágil nesse sentido, não ter direito de resposta, não ter direito de se defender, não conseguir, no caso. Essa mulher que está de cadeira de rodas, o nome dela é Maria da Penha. E o que nós podemos dizer sobre ela? Ela foi na verdade ela é uma farmacêutica brasileira, natural do Ceará, que sofreu constantes agressões por parte do marido. Em 1983, seu esposo tentou matá-la com um tiro de espingarda. Vejam só, né? Apesar de ter escapado da morte, ele a deixou paraplégica. Que triste, não? Quando finalmente voltou a casa, sofreu nova tentativa de assassinato, pois o marido tentou eletrocutá-la. Quando criou coragem para denunciar seu agressor, Maria da Penha se deparou com uma situação que muitas mulheres enfrentavam nesse caso, que era o maior problema da época: incredulidade por parte da justiça brasileira. Por sua parte, a defesa do agressor sempre alegava irregularidades no processo e o suspeito aguardava o julgamento em liberdade. Em 1994, Maria da Penha lança o livro Sobrevivi, Posso Contar, onde narra as violências sofridas por ela e pelas 3 filhas. Então, o que acontece? Nosso sistema brasileiro às vezes precisa sentir na pele para fazer a lei. Infelizmente, ele primeiro deixa vir para depois remediar. E a Lei Maria da Penha não contempla apenas os casos de agressão física. Isso é muito importante ressaltar. Também estão previstas as situações de violência psicológica, como o afastamento dos amigos e familiares, ofensa, destruição de objetos e documentos, difamação e calúnia. Eu acho que todo mundo já viu ou conheceu algum namorado ou marido que é possante, que é possessivo, que não deixa a mulher fazer isso ou aquilo. Se enquadraria nesse caso.
Vamos tratar agora sobre os mecanismos da lei. Ela tipifica e define a violência doméstica e familiar contra a mulher. Estabelece as formas da violência doméstica contra a mulher como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Ou seja, todos esses bens que são inerentes à mulher estão protegidos pela Lei Maria da Penha. Determina que a violência doméstica contra a mulher independe de sua orientação sexual. Ou seja, aqui ninguém quer saber como a pessoa se relaciona, se ela é hétero, homossexual, bissexual, transexual. Não é isso. Até porque isso é uma questão totalmente íntima. Essa lei ela visa muito o respeito, a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Ela não quer saber como e de que forma a pessoa se relaciona. Ela só visa proteger o respeito. Determina que a mulher somente poderá renunciar à denúncia perante o juiz. Na verdade, aqui tem um detalhe. A mulher ela pode desistir da ação antes do oferecimento da denúncia. Tá? Se o promotor de justiça oferecer a denúncia, não tem mais como ela pode desistir moralmente, mas juridicamente o processo segue. Tá? Ficam proibidas as penas pecuniárias, ou seja, como havia dito, pagamento de multas ou cestas básicas. Não tem mais essa facilitação. Quando os crimes de penas baixas, eles não colocam as pessoas presas. Tem como converter, se for evidentemente primário, a cesta básica ou pagamento de multas. Retira dos juizados especiais criminais, que é a lei do JEC, né, a 9.099 de 95, a competência para julgar os crimes de violência doméstica contra a mulher. Ou seja, antes de 2006, existia um procedimento totalmente diferenciado. Hoje, com a Lei Maria da Penha, o tratamento é outro. É um rito, é um procedimento totalmente diferenciado. Que são esses aqui que eu havia dito. Ó, são os mecanismos da lei. Altera o Código de Processo Penal para possibilitar ao juiz a decretação da prisão preventiva quando houver riscos à integridade física ou psicológica da mulher. Ou seja, ele traz mais proteção à pessoa do ofendido. Altera a lei de execuções penais para permitir ao juiz que determine o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Ou seja, ele vai participar de palestras, políticas públicas que visem a orientar o agressor, né, como forma, né, de ele aprender com o erro. É claro, ele vai estar cumprindo a pena, mas também, juntamente com isso, ele vai estar sendo orientado. Determina a criação de juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher com competência civil e criminal para abranger as questões de família decorrentes da violência contra a mulher. Ou seja, como havia referido antes, ele criou um procedimento único, somente para ajudar as mulheres e as outras pessoas que possuem, que são agredidas fisicamente, moralmente, sexualmente, enfim. Caso a violência doméstica seja cometida contra a mulher com deficiência, a pena será aumentada em 1/3. Ou seja, né, se o cara se aproveitar, né, ele vai pagar mais.
O que a Lei Maria da Penha traz sobre autoridade policial? A lei prevê um capítulo específico para o atendimento pela autoridade policial para os casos de violência doméstica contra a mulher. Antes de 2006, não existia delegacia da mulher. Hoje, nós conseguimos ver frequentemente isso, né? Em cidades, né? A delegacia da mulher, do idoso e da criança, né? Que já abrange um pouquinho mais, que são delegacias com um olhar atento somente para esses tipos de casos. Permite prender o agressor em flagrante sempre que houver qualquer das formas de violência doméstica contra a mulher. A autoridade policial compete registrar o boletim de ocorrência e instaurar o inquérito policial. Daí o inquérito ele tem os depoimentos da vítima, do agressor, das testemunhas e as provas documentais e periciais, bem como remeter o inquérito policial ao Ministério Público. E, frisando de novo, o inquérito vai para o promotor, para o Ministério Público, e nesse período a mulher pode desistir. Mas ainda passa pelo crivo do promotor. Se o promotor quiser ainda denunciar, porque às vezes a mulher desiste por medo, né? Então, o promotor denuncia. Ou se houver que foi algo assim muito escancarado, que foi só uma briguinha de nada, que foi um fato isolado, o promotor pede então o arquivamento. Pode requerer ao juiz, em 48 horas, que sejam concedidas diversas medidas protetivas de urgência para a mulher em situação de violência. Essas medidas são não telefonar mais para ela, né, se é um namorado, não chegar perto, não frequentar os lugares onde ela vai, por exemplo, o mercado, que ela sempre vai, que ela vai ou trabalha no local, na igreja, não chegar próximo, daí o juiz dá uma distância, né? Então são medidas diversas da prisão. Se o cara não respeitar isso, ele pode ser preso. Que é a outra parte aqui, ó. Solicita ao juiz a decretação da prisão preventiva. Porque existe uma audiência preliminar para saber, né, antes da denúncia ainda, para saber se há ou não motivos para prender ou motivos apenas para medida protetiva. E isso quem vai dizer é a vítima. Ah, pode deixar ele solto. Não, não pode deixar ele solto. Quando é que é fato de prisão em flagrante? Não, pode soltar ele por causa que ele se alterou, porque foi um fato isolado, ele nunca foi assim. Mas eu quero medida protetiva, eu quero que ele não chegue perto de mim. Aí ele é solto e ele é orientado a não chegar perto, a não telefonar, a não ir nos locais onde ela frequenta, sob pena de ser preso de novo. Ou ela pode dizer assim, não, eu quero que ele fique preso, porque ele é louco, entendem? Então tem essa audiência preliminar só para tratar disso, coisa que os outros procedimentos não existem. E antes não existia isso, antes de 2006. Como funciona o processo judicial, então? O juiz poderá conceder o prazo de 48 horas medidas protetivas de urgência, que é a suspensão do porte de armas do agressor, afastamento do agressor do lar, é aquilo tudo que eu havia dito antes, dependendo da situação. O juiz do juizado da violência doméstica familiar contra a mulher terá competência para apreciar o crime e os casos que envolveram, no caso, questões de família, pensão, separação, guarda. Ou seja, mesmo que o juiz seja de competência criminal ali, se tiver um outro processo junto, por exemplo, de separação, um processo de guarda, eles reúnem todos esses processos e é julgado tudo ali. O Ministério Público apresentará denúncia ao juiz e poderá propor penas de 3 meses a 3 anos de detenção, cabendo ao juiz a decisão e a sentença final. Então é isso. Obrigado por assistir esse vídeo. E
se inscreva no canal.